Boa tarde, bom dia, boa noite! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Então, na vinheta de abertura fala promete. Acho que a gente tem que mudar e falar assim, vai te tirar da galera. Já tá tirando. Já tá tirando. Vou te falar que a maioria da galera que vem aqui acaba saindo da caverna de uma certa forma. É, eu já saí faz tempo, mas eu posso entrar, sair de novo, não tem problema nenhum. Mas eu acho que como... Mas sempre existe uma forma de você estar saindo da caverna. Então, É isso. Mas não é uma promessa. É Já um compromisso de vocês. É um Já compromisso. saiu. É isso aí. Outra coisa, Roy, Hi, Return on Investment. tem que deixar claro isso também pro público. Porra, é essa, hein, Roy? Por isso que tem o nosso querido apoia.se/Beyond. Lá você vai ficar sabendo. É uma charada. Lá está o Roy, velho. E o cinturão... Do MMA, do UFC? Não, poderia também. Esses grandes lutadores da filosofia. Pô, não mas tem o cinturão, mas tem espada. Cintura era 100 soldados romanos que andavam e você podia, cara, 100 caras junto com uma espada. Cara, o que a gente tava falando lá. Isso aqui, ó. 100 caras com uma Isso dessa forma um daqui. cinturão. Isso eles chamavam antigamente eram os centuriões romanos. E o centurião é o cara que coordenava essa trupe de 100 caras. Então são características de vocês especificamente. Também. Sim. O nome, né? Do nome, né? De nós não, mas... Mas como fala na vinheta de abertura? O maior Roy da internet, Regis Magal. Não, mas é chefe das centúrias, é isso que você tá falando, né? É isso. Não, é o chefe. É o Marco uma Antônio, referência. é o Marco Antônio. Marco Que Antônio. é a referência. Então, é porque ninguém sabe, mas camarão, na verdade, no oculto me chamam de Marco Antônio. No amplo me chamam de camarão. Entendi. Algumas pouquinhas pessoas chamam Marco Antônio e eu atendo. Então, no sentido... Mas no geral, se fizer psiu, tu olha geral. Mas, eu também Tá olho, rolando. não tem problema. Mas como ele é o chefe das centúrias, da Por cintura causa de romana, Marco Antônio, que ninguém sabe, é uma piada muito interna. Mas tem que botar externo isso aí. Fato. Olha lá, galera. Mais uma Entenderam? coisa. Tá vendo? Entenderam o que essa vinheta de abertura quer dizer? Pegaram, galera. Desculpa. Eu só quero falar o seguinte, pra quem chegou agora de paraquedas, nós A gente estamos estava aqui a semana passada. Exatamente, Até a última vez que a gente foi no banheiro. Isso. Aí Como é que foi essa semana no banheiro pra você, Regina? Foi uma semana persistente, eu diria. Foi difícil. Eu tive que resolver alguns todo mundo problemas. dividindo a mesma pia no banheiro por uma semana. Foi foda. A gente tá aqui com o Paulinho Vilhena, meu amigo. Salve aí. Então é a parte 2. Quem não viu a parte 1 faz o que mesmo, velho? Volta uma semana. Volta uma semana, clica lá. Clica lá. Que vai ouvir o começo das nossas conversas, certo? O que nos trouxe até aqui. O que nos trouxe até aqui. E vai ter a série do banheiro, né? Essa semana tá gravada. Enquanto lá. isso, tem vários. Os drops, né? É tipo Jogos Mortais no banheiro. no banheiro. A gente, cuidando da infiltração, resolvendo a pia. Exatamente. Não esqueçam, já que a gente comentou tudo isso, não esqueçam, @BeyondTheCavePDC, curtir, clicar, fazer a parada toda pra gente. apoia.se/Beyond, R$20. Link ao vivo, a galera continua na mesma semana que tá vendo lá agora, tá vendo a continuação. Faz parte da comunidade, então estamos esperando. Agora eu já faço. Agora você. Hoje eu já tô dentro da. Total. Hoje eu já tô, né? Já que você faz parte da comunidade, Diga lá. eu posso começar fazendo uma perguntinha? Claro, pô. Já a comunidade é pra isso, não é Vem verdade? que vem. Cara, como que você explica para um cara que é o daltônico do teatro? Né? Tem pessoas que são afeitas, que conseguem absorver de uma forma muito mais clara, até por características individuais, por funções cognitivas. A gente fala muito na nossa resenha aqui sobre isso. Como que você consegue convencer esse cara que, entre aspas, é esse daltônico do teatro? Qual que é a importância que o teatro tem na vida de uma pessoa? Cara, eu acho que um daltônico, ele pode ser um daltônico em geral na vida, assim, né? Porque se ele tá esclarecendo que o daltônico é a pessoa que vê tudo que tá diante aos olhos da mesma cor,
Ele troca as cores. Desculpa, então a minha ignorância. Ele Não, troca... tem tipos que não percebem algumas cores, tem tipos que trocam outros, mas de qualquer forma ele não vê o espectro de cores que nem uma pessoa... Quando se fala de daltônico é isso, né, cara? É o cara que vê tudo no mesmo tom, né, cara? Cara, é difícil. Nuance, isso. Primeiro, eu acho que assim, é uma questão também de saúde pública que fala-se muito pouco, talvez, e existem soluções hoje bem práticas, né, para dar cor e vida para essas pessoas, assim. Tem vários vídeos que rolam na internet, assim, de pessoas que não sabiam que tinham a doença e, de repente, com um simples óculos, ela passa a ter uma outra vida. Chocante. Então, assim, a patologia é uma parada que é séria, a gente tem que falar com cuidado para que as pessoas não se vejam como incapazes, né? De percepção, Perfeito. não é? Porque essa, é algo assim... da natureza delas, Perfeito. né? Tá ali como uma patologia de fato. Trazendo isso para a pergunta do que uma pessoa que não tem essa percepção Exato. do que o teatro pode causar, do que aquela experiência pode trazer, eu acho que tem diversos fatores, assim. Tem peça que não é legal também. Sim. Sacou? Tem texto que não é interessante, tem interpretação que não é bacana, tem cenário que é ruim, tem iluminação que não é boa. E talvez tenha uma pessoa ali, no público, na plateia, que também nunca tenha tido acesso ao teatro. Então, acho que essa evolução de consumir a arte em geral, a gente está falando do teatro, é também um interesse individual do cara estar ali e trazer percepções, né, de imagem, de som, sensoriais que as afetem no sentido de emocionar, de fazer pensar, de refletir. Então, eu acho que ninguém sai ileso ao teatro, assim. Alguma coisa vai receber. Lá dentro, alguma coisa, mesmo que seja pouca. Mas, se você tiver de coração aberto ali, tu vai receber alguma parada. É uma baita forma de educação, né, cara? Acho que o teatro, como a arte, assim, é uma forma de salvação, tá ligado? Assim como o esporte também, acredito ser, você pode salvar vidas, de fato, assim. Esclarecer pontos da história da pessoa ali que está sendo, né, receptora dessa obra, assim como o artista que está em cima do palco, ou do jogador que estava, né, na quebrada e teve a oportunidade de entrar para um clube de basquete, ou de vôlei, ou de futebol, ou de judô. Então, acho que o teatro, como esporte, ele salva mesmo, assim, em mão dupla, vamos dizer, né? Para quem está fazendo e para quem está recebendo. Ele provavelmente salva porque ele deve ensinar algumas virtudes. O esporte, ele ensina diversas virtudes. Opa, achei animal que você está falando aí. Disciplina, coragem, resiliência. O esporte, ele te traz isso, né? Você quer que seu filho aprenda algum esporte, porque esse esporte, por mais que ele não seja bom no esporte em si, não ele está trazendo N outras coisas. Saber seus limites, saber como se melhorar. Que lá na frente ele vai usufruir isso para a vida dele. Como que o teatro ou a dramaturgia em si, pensando em virtude, qual o tipo de virtude que se bebe desse tipo de peça, de apresentação? O que fazer teatro te tornou uma pessoa melhor, entendeu? Boa. Tipo, princípio, virtude nesse sentido de princípio. Cara, eu consegui me tornar uma pessoa, tipo, cara, isso me ajudou a refletir sobre tal coisa, algo nessa pegada. Entendeu? Cara, acho que primordialmente, assim, é a consciência absoluta de que ninguém faz nada sozinho. Aí, ó. É isso aí. Equipe. É isso aí. Mas, antes da gente continuar, voltando ao esporte, eu acho que tem uma figura essencial nesse aprendizado, nessa aprendizagem, nessa
possibilidade de agregar valor à própria vida e à história de uma criança, de um cara da meia-idade, do mais velho, quem for, Whatever. é o mestre. Você tem uma figura ali, mano, é o senhor Miyagi do rolê, tá ligado? Gostei disso, hein? Tutor. Todo esporte tem um treinador. E você pode se tornar um melhor jogador da vida por conta desse treinador. Muito fodido. E você se torna, normalmente você se torna uma pessoa melhor quando você passa pela mão desses caras. Não, e até capaz de absorver esses valores isso aí. que o esporte traz por Dois e conta de três, uma sabe o que eu ponte. acho legal? Até 3 Zé Ruelas Eu que acho- nem nós, cara, a gente Isso. a gente trouxe os nossos técnicos na faculdade, que há 20 anos atrás, quando a gente fez faculdade juntos, né, a gente, tinha uns técnicos lá que eram os caras que, tesão, os caras, gente fina, cara, o cara parça, velho. Nossos o cara mestres, Eram os nossos nossos mestres. Hoje os caras estão nos puta clube, seleção brasileira e tal, e não sei, os caras são uns putas caras de sucesso dentro Que do seu episódio esporte. aqui? Qual que é o episódio? Tem o aqui? episódio do coach, o episódio Davi 6, se eu não me Pelossini. engano, e É. depois tem o episódio Isso. do Cleiton Merenciano. Maravilhoso. Que é o cara que era o mestre. Né? E ele não é que ele ensina só o jogador de futebol, ele ensina cara, vida. o aluno de medicina, velho. Que a sem gente dúvida. ama os caras Sem até dúvida. hoje. Assim, a gente cara. conhece cirurgiões. Quando você estava lá na faculdade, a Reginha com certeza tinha algum cirurgião ginecológico ou obstetra que ele falava: esse cara é muito bom, eu quero Sim. fazer um parto que nem esse cara faz. E é isso. É isso. Voltando para o teatro, para a Teatro. vida. Isso. É isso. A gente tem que. Eu fiz e faço questão sempre de me amparar em referências. Então, assim, o teatro é uma oportunidade para o ator de poder escolher pessoas com quem vai trabalhar. No meu caso, quando eu comecei a fazer teatro, foi nesse sentido. Eu falei, eu quero estar com essas pessoas. Então, assim, eu estava com o Raoni, que é o irmão do Marauê, estava com o Marauê e com o Zé, que eram duas figuras que estavam chegando, jovens, que a gente falava assim, mano, a gente tem que se apoiar. A gente tem valores semelhantes, a gente tem paixão pela arte, a gente tem propósito com o que a gente quer fazer, então a gente tem que estar junto, mano. E por isso que eu falo que o teatro, para mim, tem essa função de evolução artística e humana. Então, quando eu... você saiu da Globo, o que você tá fazendo? Eu falei, meu irmão, o que eu sempre fiz, tio? Fazendo arte. Eu tô indo fazer o meu teatro, eu tô indo produzir minha série, eu tô filmando longa na Netflix, eu continuo trabalhando, brother. E às vezes com menos amarras, né? Absolutamente. Absolutamente. Mas isso é tipo que nem para um médico, vou trazer para nossa realidade e para uma boa parte do nosso público, né? Você tá trabalhando num desses putos hospital fudido, né? E, tô lá, tal, não sei o quê. E aí, cara? Tá bom, eu já entendi qual é que é e pra mim já não faz mais sentido. Legal, mas eu quero fazer outra coisa, eu quero ser médico de outra maneira, isso acontece toda hora com uma galera, né? E é a mesma coisa que você tá falando, né? Médico é um profissional liberal, assim como o artista, né? Então a gente não gosta muito de nego enchendo o saco, cagando regra na sua cabeça. Vou né, pegar velho? o Giga, episódio do Giga. Colega meu nosso, fantástico, ortopedista, adora surf. Uhum. E a ideia era como é que ele fundia a medicina com o surf. Porra, é essencial. Olha que Ainda animal. mais sendo ortopedista. Ele criou um consultório voltado Remar, pra Remar isso. chama. Remar, isso. Se Remar. puder falar, Esse mas... eu conheço, mano. Chama Remar. E é muito louco, porque ele falou assim, eu Doutor queria... Guilherme Vieira Lima. Eu queria... Eu quero cuidar dos caras do WCT. Ele falava isso. eu queria... E é muito louco, de repente ele funde um negócio muito hard skill, ele demorou tempo para aprender, operar. Ele é o especialista de ombro? De ombro. né? Ombro e cotovelo. O cara fez ortopedia, ombro, medicina chato, do esporte, isso. pra poder voltar pro surf. Esse é o Você rolê. trabalha e é muito. esse o A rolê. ideia aqui é o seguinte: você trabalha muito hard skill na faculdade de medicina. Operar, né? O hard skill, O hard você skill tem é que aprender, o dar o técnico, ponto, qual que é o negócio que você corta, qual que você faz e o pouco quê e o tal. soft skill, Que é a interação com as que pessoas. seria o teatro. Por isso que a pergunta, ela tá ensejada nesse contexto. Por exemplo, o médico, ele aprende essa hard skill. Eu preciso saber operar, o que eu corto, o que eu junto, o que eu separo, qual remédio que eu dou, qual que é a dose, por quanto tempo. Tem que aprender isso. E isso, o soft skill,
que é o teatro, a relação, vai ficando relegado para um segundo plano. E é um puta de um problema. Não é o que você quer ter do seu médico. Você quer que o seu médico... Uma hora vai bater, né? Uma hora vai bater na tua porta. Seja você o profissional ou o paciente. Vai falar assim, mano, o cara tá querendo me costurar, mas ele não sabe nem o que eu faço. Ele não consegue explicar o que ele quer fazer. Se eu sou surfista, se eu sou boxer, se eu sou jiu-jitsu, se eu sou velejador. Ele fala assim, calma aí, mano. Então, assim, o que você tá me propondo? O que você vai me entregar? Né? E aí, voltando pro teatro, pro palco, tem uma coisa do artista que, essencialmente, é levar sensações, emoções, afetar o público que está ali. Vou dar os 3 sinais aqui. Salva nós. Eu acho que foi si bemol a última. E acho que para a plateia, para o público, é isso. É receber isso de uma forma verdadeira, com prestígio. Eu falo assim, o artista tem um absoluto compromisso de prestigiar o público. E quando eu digo prestigiar o público, é levar um bom cenário, levar um bom figurino, levar uma boa trilha, levar um texto bacana, levar uma interpretação foda, para que você prestigie aquele cara que saiu de casa, pagou o ingresso, sentou na porra da poltrona e tá ali para te assistir. Cara, nada mais é do que uma consulta médica. Exato. Você tem onde que eu tô bem falando, vestido, mano. Você tem que saber falar as palavras. Falando. Você tem que ter o tom certo. Você tem que saber acolher. É igual uma consulta médica. Tem a parte técnica, mas você tem que ter essa tem que ter amor. Exatamente. Você tem que ser ser humano, né? Artísticas. Esse je ne sais quoi. Tem que ser gente. Je ne sais quoi. Que porra é essa aí? Essa não sei o que Je ne sais pas. Je ne sais quoi. Je ne sais Je ne pas. sais quoi. Je ne sais. Mas é isso, assim, na verdade, que todas as profissões têm essa obrigação. Assim, né? Não, é uma obrigação. Fala-se tanto sobre empatia, né, hoje. Exato. É isso, mano. Você vai ser um advogado, mano. Você tem que ser um advogado empático. Você vai ser um doutor. Você tem que ser empático, mano. Você vai ser um artista. Você vai ser um artista empático. Você vai querer que a pessoa que esteja ali te veja como igual, brother. Você acha que um clown é um especialista nesse tipo de empatia? Eu acho que o clown, ele é um primeiro socorrista. Genial. Genial, cara. O clown é o cara que vai tirar o brother ali de um buraco de repente. Uma treva ali, né, cara? Com uma brincadeira, com uma palhaçada. E talvez seja uma das profissões mais generosas, assim, no sentido, na parte artística, né? Caridosas, né? De você ajudar outra pessoa, né? De você tentar ajudar e conectar ali naquele problema. Né? E o clown é criado sobre o pior lado de si mesmo. Se você for criar o seu clown, criar o seu palhaço, você vai descobrir o riso na sua dor. Então, assim, o processo criativo de um clown, de um palhaço, é em cima do pior lugar dele. Do artista, do ser humano que está por trás. Então o que acontece? Ele começa a rir da própria tragédia. E ele cura aquela tragédia. Deixa de sofrer com aquilo, né? E transforma isso numa graça para o público. E uma antifragilidade da pessoa, né? Sim, da também. pessoa O também, teatro né? É uma grego, cura. o teatro grego, perdão, a tragédia grega, não o teatro. O teatro tinha sátira também. Mas a tragédia grega, Aristóteles falava que ela curava por um processo de catarse. Também. Que é isso. Purgar, Existe né? uma Esse sentimento, né? Purgar. Mesmo ao rir, você pode fazer isso rindo ou chorando, mas Sim. você tem que ser purgado daquilo. Tem dos dois lados. Contanto que aquilo não faça mais parte de você. Aí você ficou algo maior. Você cresceu com aquilo. Aquilo te ensinou alguma coisa. Essa é uma beleza do teatro. E talvez seja isso que conecte pessoas né, que não tem uma formação ou uma sensibilidade artística no estilo de alta cultura, que você mostra um Shakespeare para ele vai saber do que tá falando. A gente tava falando isso agora há pouco. Por isso que é um né? clássico. Por isso que é um clássico. Por isso que é um clássico. Cara, posso aproveitar? Então, eu quero fazer a pergunta do nosso apoiador, do Bruno Arantes, já que a gente está falando de... Salve, Bruninho. Salve, Bruninho. De vida e de... Cara,
porque você interpreta, você faz papel e tem a vida real. Só que você fez o Salvador, cara, e é um esquizofrênico. E para você fazer, você tem que viver isso. Você tem que viver um esquizofrênico. Cara, primeiro... Genial, né? Primeira coisa, né? Foi animal, primeira né, coisa. velho? Mas segunda coisa, cara... Um esquizofrênico não tem uma vida, é uma coisa disfuncional. É uma coisa que meu... É uma loucura tão grande que às vezes até parece que você está sendo chamado para esse tipo de loucura. Como que foi isso para você, cara? Então, quando a gente fala sobre da visão, Daltônico? o daltônico, é a mesma parada, assim. Eu vou pra cima de um personagem em cima do que é a representação real daquela história. Porque a esquizofrenia, assim como o daltonismo, é uma patologia. Então, assim, me interessa absolutamente falar com todo o respeito e com toda a veracidade sobre o tema, a ponto de levar ele para uma discussão social. Porque a esquizofrenia no Brasil talvez tenha uma representatividade na discussão de saúde pública muito pequena, ínfima, mínima. E é a função do artista, né? Fazer isso. Essa é a função do artista. Exatamente. Uma das, né? Exatamente. Uma função social. E uma escolha do artista. Porque eu poderia pegar o tema e galhofar, né? Sim, brincar ou Interpretar não de uma forma que você dê um valor a quem tem esse tipo de patologia. com respeito, né? E com imersão. Então, tipo, eu fiz uma imersão de 2 meses em 3 hospitais psiquiátricas no Rio. E vivi, assim, junto. Então, essa é a loucura. Além de ter sido, né, criado na minha infância em Santos, com um irmão meu que era autista. Então, essa realidade sempre esteve presente na minha vida. E eu sempre respeitei muito, assim, no sentido de dar artisticamente valor absoluto e respeito absoluto sobre a patologia, a doença. E, para além disso, tentar levar para uma discussão pública. Porque é isso que o artista tem que fazer e é isso que vai me dar garantia do que eu estou executando ali na frente do público, da câmera. Porque se eu tiver sem esse embasamento, eu não estou cumprindo nenhuma das funções. Nem a minha como artista, nem a minha como artista para a sociedade e nem a minha como artista para a minha evolução dentro do ofício. Então, quando eu passo 2 meses ali vivenciando e absorvendo essas histórias e essas vidas, me traz muita informação e conhecimento sobre o ser humano. Sim. Independente do que aquele personagem vai ser como resultado, é o que vai me trazer como responsabilidade e como acréscimo humano. E aí, meu irmão, segure-se na cadeira. É uma literatura aplicada, né? A literatura também tem essa função, né? Então, Sim. assim, de você levar, por exemplo, você pega um personagem e leva ele aos extremos de comportamento. Você constrói o personagem no extremo para o leitor imaginar que aquilo ali é uma baliza e que o comportamento humano, né, comporta Tá esse espectro, né, de comportamento. E aí vem a história da verossimilhança e identificação com o personagem. E eu mais, ouvia né? muito isso, assim, tipo, eu viajava, né? Tava na época que eu tava Rio, São Paulo pra caramba durante a novela. E as pessoas chegavam até mim, assim, era uma vergonha pra enaltecer o trabalho. Falava assim, poxa, parabéns. Respeito, né? Não é verdade. Não, era vergonha era porque vergonha. ela tinha uma pessoa na família. Ah. Então ela não sabia como lidar com isso publicamente.
Um conflito Puta, aí. O conflito dela. Isso. Porque um tio, um irmão, um filho Isso. era Não tô do louvando espectro isso. patológico. Não tô louvando isso. Mas eu tô admirando o que você fez em função daquilo. Sim. Você Mas fica ao mesmo conflitado. tempo, assim, Agradecido fudidamente. além do agradecimento, era quase que era um pedido de colo. Porque essas pessoas não sabem como lidar Que com a foda isso que doença você tá dentro falando, de casa. velho. Que foda Eu, isso. dentro desses 2 meses que eu fiquei imerso no processo, Os caras largam, né? Puta, não, Eu vi, puta mano. de um problema, velho. Mas cara lá, pensa puta também, do problema. puta Mas de um larga que nem cachorro. É, Eu vi sim, isso no sim. HMU lá também, Sim, na aula sim. de psiquiatria. Deixa na porta do hospital, na rua, sozinho. É um problema muito grande pra todo mundo e o cara. E aí não, o cara chega no e hospital. não sabe O cara lidar. chega Tem no um problema hospital muito porque foda. é isso que o Magal tá falando. Tem um O cara problema. chega no hospital sem o cuidado, que na verdade passa por uma assistência social e estruturação familiar. Isso e se aí tiver se for no lugar do caralho. sim. Mas tem um problema Porque seguinte. não é o que acontece Não, no claro dia a que dia. A não. gente respeita quem tem diabetes, a gente respeita quem tem doença renal, a gente respeita quem tem hipertensão ou doença cardíaca. Mas o problema é entender quem tem uma doença mental. É outro rolê. É outro rolê. É outro rolê e outra É outro estrutura rolê. de cuidado. Você tem outro uma- rolê. É outro No rolê. diabetes, você passa ali a receita, fala uma boa alimentação, o cara volta pra casa. Isso. Um cara com problema de saúde mental, ele não volta pra casa. E é difícil entender. Ele não o que volta pra é ele difícil mesmo. entender como lidar. Não, e assim, na família, E a família no caso também. de esquizofrenia, você tem níveis. O nível mais hard, que era o personagem que ele mata. Numa crise, ele mata. Quer dizer, Vários psicótica. casos, vários casos. Vários, Psicose. mas também tem os mais brandos. Então, assim, é uma questão de saúde pública realmente, assim, realmente, e que o Estado não se atém e as pessoas não têm conhecimento. Então, assim, a família que vê um cara tendo uma crise, ele fala, o cara enlouqueceu. É isso. Ele ficou louco, ele tá maluco, eu preciso internar, eu preciso me livrar disso porque eu não propósito- sei lidar. A propósito, a ideia de louco que a gente tem, dito de forma muito leiga, é do esquizofrênico. Ponto Sim. final. É o louco de não se comportar, de estar perdido. De não caber Não dentro caber não da caber. realidade. Esse é o esquizofrênico. É o que a gente vê na realidade dos hospitais psiquiátricos. E são os caras mais sensíveis artisticamente que você vai conhecer, mano. Assim, tem um a Anísia da Silveira, ela criou a terapia ocupacional, que é uma forma de tratamento para os esquizofrênicos. Porque ela percebeu que essa patologia ela tinha um desenvolvimento muito grande na manufatura, ou na pintura, ou enfim, tudo que lidava de alguma forma com a... Posso chamar de trabalho? Ele chama de laborterapia. Terapia através do trabalho, no sentido de se engajar. Construir em alguma coisa com as mãos, Isso. né? Artesanato. eu acho que meio... na verdade, eu acho que é muito mais sobre você deixar aquilo tudo que está dentro da sua cabeça se direcionar para uma realidade Prática. concreta. manufaturada, Concreta. colorida, concreta. O Bispo do Rosário, que é um dos artistas brasileiros mais reconhecidos no mundo, assim, ele veio tava num marinheiro, chegou de navio acho que não sei se foi no Rio, em Santos, e ele tava com a doença sendo, né, Aflorando. instaurada, né? E ele saiu do navio correndo pelas ruas, estamos perseguindo, a polícia travou, botou para dentro de uma delegacia. A delegacia falou, mano, tá muito louco, não sei o quê, interna. E ele foi internado no hospital psiquiátrico. Ele começou a desenvolver um trabalho com a roupa que eles usam, que é tipo um uniforme. E ele ia desmembrando a roupa pela linha e começou a fazer é um trabalho gigante de manufatura de roupas, de obras, através de uma linha, que era a linha do uniforme dele. Ele estava numa cela, o trabalho dele foi crescendo, as pessoas do hospital foram vendo isso, foram abrindo celas, o hospital virou um museu do bispo, assim. E hoje, tipo, as obras dele estão aí pelo mundo inteiro e é um dos artistas brasileiros com maior reconhecimento.
Então, assim, eu acho que é sobre, mais uma vez, na empatia, você saber que essa é uma doença que afeta um percentual alto da sociedade e que não existe nada que fale sobre. E difícil também de você manter um contato e fazer um laboratório, né, cara? Imagina a dificuldade, cara, que você teve pra... Era triste. Triste, assim, absolutamente triste. Eita. Cara, é verdade. Tá vendo como é verdade? Cara, sabe o que me chamou a atenção pra caramba? É que você contou muito a história do herói, né? Pô, tem um chamado, o cara é chamado pra uma coisa, aí ele pega, ele aceita aquele desafio, aí no desafio que ele tem um tutor que vai, que te ensina, que te guia, que te coloca pra coisa. E acontecem umas coisas do nada, tipo, você ganha uma série turbo, assim, que você pega, caraca, mano, e dá certo. Não é do nada. Não é do nada. Isso. E você tá sempre em busca da verdade, né, cara? O cara vai, ele permanece. O propósito. Ele enfrenta os desafios. Ele tem 1 milhão na vida dele, todo mundo vai ter, né? Nós somos heróis de nós mesmos, né? E aí ele vai em busca da verdade, e aí ele consegue, ele conquista a verdade. Ele conquista aquilo, ele chega no ápice. E aí no final, ele volta. Ele volta para passar isso pros outros. Né? Que senão ele não é herói. Se ele não inspirar ninguém, ele não é herói, ele é egoísta. Entende? Ele é um cara que viveu ali mesmo, fez bem um Mas ofício. também assim, quem é que diz pro cara, fala assim, mano, volta aí. Ele mesmo, o coração dele. Aí sim. Aí ele é isso. Porque é um tipo de... Se existem as 4 tribos, talvez uma delas, o cara chegue no final e fale assim, caralho, meu irmão, meti marcha, arrasei, foda-se. Mas eu acho que isso é um pecado. No sentido, entende o que eu tô querendo dizer? Eu acho que a virtude só se justificaria se você pudesse compartilhá-la. Ou seria vaidade? Pois, putz! Ele Sim, acabou de falar de Narciso, acabou de falar. É isso. Aproveita então e coloca, porque Se ela não for para algo que não tá dentro de você, se ela não for para algo maior, para uma hierarquia de valor, para um propósito, você só é vaidoso. Para além de você, né? É para você. Pode se referir a você, mas é para além de você, né? Então assim, ok, tudo bem, mas acontece de você, né, de dar certo para você nessa jornada. A sua premissa básica, mano. Por que eu vou voltar? Eu vou voltar porque você vai voltar? Eu? Voltar. Por que você vai voltar? Isso. Essa é a minha pergunta. Eu queria. Por que você quer ser? Os caras foram falando e me cortaram onde eu queria chegar. Pergunta é boa. E a pergunta era exatamente essa. Muito boa porque pergunta. Porque a tua trajetória é a trajetória do herói. Do herói que você tem dentro de você. Cada um tem dentro. Isso, nós estamos falando disso. Por que você volta? Porque você foi o cara que falou de grupo, velho. Aos 0 minutos chegou e falou assim, ó, nada funciona sozinho. Você precisa de um grupo. Por que você volta pro grupo? Eu não grupo? volto, mano, porque eu tô deixando meu legado. Cada dia que eu vivo aqui, eu tô deixando. E se você chegasse pro moleque novo que quer ser artista e que, cara, você é o ídolo do moleque, entendeu? E aí você detectasse de alguma maneira que o moleque, por ser novo, por estar ainda encantado por essa ideia de ser artista. Qual é o papo reto? Por essa razão que eu não volto. Porque eu vou tirar toda a capacidade dele de viver. Eu não vou entregar para ele o rolê. Porque não cabe a mim. Eu não vou fazer com que ele viva a mesma vida que eu vivi. Não vai ser os mesmos BO que eu tive. Não vão ser as mesmas... Não é a mesma família, não é o mesmo... Né? Às vezes não é a mesma cidade. Então, assim, se eu chegar lá no final e falar assim... Agora eu vou voltar porque eu vou ensinar a galera como fazer. Doutrinar nesse sentido. Tá louco, mano? Quem sou eu, tio? Não, calma aí. Eu acho assim, deixa eu só... Não é isso. Não é isso. Então peraí, desculpa, entendi errado. Você mesmo falou de deixar um legado. Mas você falou... E deixar um legado é ensinar alguém. Mas tá no caminho de alguém. Perfeito. Eu não tô falando que você vai chegar lá você não vai chegar e vai mudar. Não é isso. Você nunca farei isso. A história do herói, ela conta algo... Indiretamente, a história do Paulo Vinícius. Quando você morreu, vai ter um legado lá. Tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso, Wikipedia. Tá lá, pô. Só lê, meu. Não, mas acho que... Vamos, termina, desculpa. Não.
Então é isso. O herói em si não é questão que você. A primeira coisa que eu falei, cada um é herói de si mesmo. Sim. Você não vai definir quem é o herói ou não. Mas existe um legado, existe algo que você deixa e que as outras gerações e quem tá por vir vai beber disso. Isso é a história do mito. E que vai ser a sua história como artista. Fala assim, porra, eu vejo a história como artista do Paulinho Vilhena e eu reconheço esta virtude. Entendeu? Então, o que você gostaria de ver? Né? Assim, porra, Se você fosse contar essa história se final... você fosse contar essa história porra, e assim, qual seria a virtude que você gostaria para um cara, para um artista? O que você deixaria na sua lápide? Cara, não vai ter lápide, eu vou ser queimado e jogado no mar. Tudo bem. Se vocês estiverem perto, vocês, pelo amor de Deus, não me deixa botar no... Jamais, que é isso. Pode torrar e jogar em Noronha, um pedaço em Santos outro. Pouquinho cada pitadinha ali, é isso aí. Mas acho assim, brother, o que me trouxe até aqui, pode parecer piegas assim, mas é pensar, é querer fazer alguma coisa, é sonhar, é se juntar com os seus, na confiança de que também existe um propósito com quem você está no chamado. Trocando ali, a mesma porque coisa. Porque é aquela história, mano, ninguém faz nada sozinho. Então, assim, a personalidade que eu tenho, ela foi construída pela minha relação com meu pai, com a minha mãe, com meus amigos da rua, com vocês aqui. Isso tudo é mutante. Não tem nada que seja definido. Não é a personalidade, a gente vai até chegar lá, mas é a persona. É o caráter. Então, assim, mano, se tem alguma coisa que eu quero deixar, é o caráter. É o caráter, é isso aí. Vai no caráter, vai assim, na índole, no bom coração. E saiba dizer não e saiba mandar tomar no cu também. É isso. Você disse não muitas vezes? Cara, eu disse. É? E cada vez mais. E o que você lembra do momento que você chegou e falou não, que foi assim? Porque assim, cara, você teve muita coisa. Não porque você merece, veja bem, mas assim, teve muita pessoa que chegou em você, teve muita coisa que foi oferecida pra você, e às vezes você tá lá, deslumbrado com a parada, e é muito fácil você falar assim. E não a situação específica em si, mas, cara, como é que você lidou com isso, cara? Como é que é, velho? Foi primeiro no deslumbre. E aí eu via que aquilo era uma via muito de mão única. De mão única, mas de um único resultado, assim. Porque, de repente, eu tava nesse deslumbre e tava em lugares que eu não precisava estar, tá ligado? E eu tava sendo consumido. A partir do momento que eu entendi que eu também tinha a opção de não ir. É o não. Esse é o não ir. Isso. Esse é o não ir. Eu falei assim, caralho, escolhi não ir. Pode chamar de fechar uma porta? Fechar, brother, assim, porque não é uma grande porta. Não tem dúvida, mas eu tô querendo dizer assim, que tem personalidades assim, que gostam de abrir portas. Eu quero manter minhas opções em aberto, é isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, fechar uma opção no sentido de dar um não. Tipo, vamos naquela festa, não vou. É difícil. É mais difícil. Puta, vamos sair com a pessoa, não vou. Vamos tomar um drink, não vou. Vamos fazer essa peça, não quero. Vamos fazer aquele... Não. Mas assim, não... Eu andei pensando. O sim absoluto, Brani. Quando você fala sim, ele é absoluto. Se comprometeu. Você fala assim, vou. Que nem a gente aqui. Você falou, porra, vem aqui no podcast. Eu falei, vou. Eu me comprometi, porque eu tava afim. Isso é genuíno. Se pá, porra, vou pensar, talvez... não, tio. Sim. Não. Aí você fica botando um monte de mochila nas costas, tio. Carregando um peso desnecessário. E aí tem que se justificar lá na frente. Falar, caralho, puta que pariu, brother. Era só ter falado não. Mas eu acho que animal, você falou, era só ter falado. Mostra aprendizado. Porque o basal é ser difícil sair ou não. Ficou bem claro o que ele acabou de falar. E eu entendo bem. Teve um bom momento onde era muito difícil falar não. E você usa de esquivas para poder falar não de outras formas. E sai mais caro do que se você pudesse falar não. E ele aprende a falar assim, ó, quer saber?
Não. E isso tem tudo a ver com a personalidade que a gente estava falando. Sim. Peraí que eu vou mijar que você vai falar. Minha personalidade mija. Você foi muito. Mas eu fui pra te trazer, cara. Eu vi. Porque Você assim, veio isso direto. é o típico de um artesão. Tipo de artesão. Que é um cara que ele tá vivendo aqui agora. Puta, a gente tá falando coisas muito bizantinas aqui. E tem que dar uma explicada. Você quer dar uma Mas explicação? que é um... Por que você tá falando que é um artesão? Fala aí pra mim. Por quê? Ai, Jesus. Não, assim, tipo, numa boa. O que vem na sua cabeça quando veio artesão, tipo, um cara que cata um teco de madeira e sai esculpindo, é isso? Não. No artesão, a gente tá falando de uma questão junguiana de arquétipos e de uma construção de funções cognitivas e como que as pessoas pensam. Sim. Como que funciona a mente de cada um, certo? Mas na prática, como é que é isso aí? Todo mundo tem uma? Como é que é? Ou como é que funciona isso aí? Teoricamente, né, segundo Jung, e depois isso já Myers e Briggs depois foram e desenvolveram mais o assunto. Nós não somos uma tábula rasa. Não é todo mundo igual? Não é. Nós nascemos com um imprint, com uma forma de funcionamento cognitivo. Funções cognitivas. Várias funções cognitivas diferentes e as pessoas se enquadram nessas chamadas tribos e personalidades que mostram como funciona o seu pensamento e o como você se relaciona com os outros no seu dia a dia. Você está dizendo que existem formas as formas como as pessoas percebem o mundo são diferentes. Isso é uma coisa. Sem dúvida. E como elas agem depois que elas percebem o mundo é uma outra coisa. E elas já nascem com esse software. Essa é a brincadeira. Elas já nascem com esse software. Você lembra, não sei se chegou a ver o Chapéu. Não que eu seja um grande conhecedor, mas você chegou a ver Harry Potter em algum momento. Vi. Amava. Potter. Harry Potter. Então, Harry Potter. Paulinho aqui tá chegando para não me deixar mentir do Harry Potter. O Harry Potter, quando ele chegava em Hogwarts, tinha um chapéu. Chapéu seletor. Chapéu seletor, muito obrigado. E você botar o chapéu e falar assim: você, querida, você é da casa Lufa-Lufa. Sonserina. Gryffindor. Pá. E a pessoa fala: ai, que legal, eu não sabia. Eu acho engraçado porque, até de certa forma, mais trivial e talvez mais vil, as pessoas que estão nos ouvindo uma certa idade, no colegial você era separado em exatas, biológicas, humanas, você era meio que separado. Era muito engraçado que era separado. Para onde que você ia estudar? Para onde você ia estudar? Eu sou biológicas. Não, isso tinha no teste vocacional. Isso, teste vocacional. Era o final do rolê. Isso eu tô querendo dizer. Você fudeu agora fazer o teste vocacional. Mano, eu fui parar na biológicas, eu não tenho nada de biológicas, não tenho tudo de humanas e nada de biológicas, mas eu tô na biológica. Eu gosto, mas. Peraí, então deve ser um contrassenso. Não colocaram o chapéu seletor na minha cabeça. É essa a brincadeira. Exatamente. A brincadeira é que você nasce meio que um aparato, um make-up, uma constituição mental que te possibilita para certas coisas e te deixa mais difícil para fazer outras. O Magal tava falando Você aqui dessa parada de personagem, só para te incluir na conversa. Acho bom. O Magal Das tribos. O Magal tava falando aqui que as pessoas não percebem as coisas de maneira igual. Então, assim, a realidade, o mundo. Então, às vezes, o que aconteceu, um fato que aconteceu, as pessoas entendem aquilo de maneira diferente. Mas não é entender na questão do acontecimento, da lógica em si. Mas é como ela interpreta aquilo. Então, por isso são os indivíduos... Exato. Totalmente... E o mais louco é que você percebe, e existem formas de perceber, e eles estavam comentando aqui que existem formas também de se comportar, de reagir a essa percepção. Então, cara, isso é muito louco, né? E o chapéu mas é a maior beleza, cara, da humanidade. Essa diversidade é muito louco, velho. Porque, imagina... Mas é uma diversidade que ela é, entre aspas, categorizável. E aí você consegue dividir... Mais ou menos, são 16 personalidades do que a gente está falando, né? A gente tem muito assunto sobre isso para poder discorrer, mas são 16 personalidades que se juntam mais ou menos em 4 tribos diferentes. Porque a gente estava falando que você era o artesão. Era isso que quando você saiu, você não... E a tribo do Paulinho é a tribo do artesão. Camarão, quais são as características da tribo do artesão, que são os sensórios e perceptivos? Eu vou te falar que eles vivem no presente, são adoradores do presente.
Presente enquanto prazer de viver. São os grandes bom vivant. Gostam da flexibilidade, da espontaneidade da vida. A variabilidade é o tempero da vida para eles. Personalidade exploradora. Adoram sair explorando as coisas, ver o que tem. E é ver o que tem tateando as coisas. Depois você tateia aí que você fala, agora eu entendi o que tinha. E eles adoram essa flexibilidade. São os mais práticos de todos. Vivem no aqui e agora e gostam de resolver coisas do mundo. São pessoas do mundo. Ficam menos tempo viajando na maionese, mas querendo fazer as coisas enquanto elas existem. Aproveitar o tempero da vida. Thoreau, que era um poeta quase americano, falava to suck the very marrow of life. Sugar a medula, o cerne da vida. Aquele cara que tá lá, esse é o melhor que tem, vou sugar aquela medula da vida, entende isso? E isso é natural, né? Isso é natural pro artesão. Isso é música pro artesão. Não é todo mundo assim? Eu achei que fosse todo mundo percebesse a realidade assim. Esse é o que é o louco. E né? aí você fala, não, alguns pensam assim, outros pensam do outro jeito, então isso vai enriquecendo, certo? E isso eu tive durante a nossa turma de amigos, assim, talvez por ser não mais velho, mas o que desenrolou, somos todos atores, assim, eu desenrolei o meu processo artístico e fui querendo meio que passar pra galera, do tipo, mano, pá, não sei o que, assim. E eu era muito rude, assim, muito grosso, muito punk na maneira de falar, porque era isso, mano, era o objetivo. Então, assim, é assim, ó, mas... Vai tomar no cu, caralho. É assim. Práticos. Extremamente prático. E aí, ao longo das nossas, né, vidas e relações, teve um dia que eu tava com a mesma galera, não sei o que, eu falei, meu irmão, puta que pariu. Caralho. Aí um brother que deve, obviamente, ser de outra tribo. Isso. Falou assim, cara, preciso te falar uma parada. Falei, ele já mudou o tom, assim, mudou. Falei, diz aí. Eu não aguento mais desse jeito que você me trata. Olha isso, olha. A hora que ele falou isso... E você, aí que você cai, você nem tava pensando nisso, você sequer imaginou, provavelmente. Eu achei que eu tava sempre ajudando. Imagino. E somando. Só que a minha maneira de falar era extremamente dura. E ele falou, brother, não dá, não aguento mais. Aí me fudeu. Te quebrou no meio. Mas assim, de uma forma construtiva. Boa. Porque eu olhei pra trás e falei, há quanto tempo eu tô fazendo dessa forma? E não só com os meus amigos, mas também com a minha família, também com as minhas... Quantos anos você tinha? Só pra entender. Eu devia ter uns 25, fundamentador 24, isso é muito animal, isso é fundamentador pra sua vida. Isso. E dizem que as pessoas... dizem porque eu não entendo nada do que os caras estão falando, né? Os caras leem isso, enfim, mas... dizem que as pessoas que são mais adaptadas... Porque isso, assim, essa tua característica, você joga fácil, né? Você não gasta energia para isso. E que você gasta energia para interagir na sociedade e você precisa de outras habilidades para poder, como você falou do teu amigo. E se você faz isso ao longo do tempo, você vai criando casca grossa. E aí você vai deixando de gastar energia psicológica, tipo de você adiar, puta, tem que fazer aquilo, nananana, porque você desenvolve esse lado complementar que no começo dói, né, que é esse processo de aprendizado e tal, e que uma pessoa, em tese, né, parece ser, depois vocês me corrijam, por favor, mas essa é a teoria, que você nasce com um aparelho, né, próprio, funcional próprio, só que você vai ter que desenvolver isso, e quanto mais a sua complementaridade, e quanto melhor você se desenvolver, mais você vai estar adaptado, mais feliz vai ser tua vida. Então é mais ou menos isso. A busca pela mediandade, né? Isso aí. E quando ele falou, brother, tipo, eu tomei a porrada, entendi, admiti, pedi desculpa, só que não dá pra pedir desculpa por 10 anos, tá ligado? Mas eu mudei o meu giro. Sentiu o golpe. E senti assim de uma forma prazerosa. Boa. No sentido de construir uma figura melhor. Fato. Porque eu falei, caralho,
E outra, meu irmão, a tomar no cu, tem todo mundo 25 anos que nem eu, vou ficar querendo cuidar da vida dos outros. Me aliviou pra caralho. Porque assim, eu falei, então segue o bonde, cada um na sua. É o que eu queria fazer desde o início. Eu vou ficar na minha, brother. É o que ele queria ter feito desde o início. Se alguém me perguntar alguma coisa, eu falo. Mas o legal é isso, né? Porque quando a gente fala de personalidade, é exatamente isso. É a busca é o daimonia, cara. É você saber quem você é. E você... Podemos explicar o daimonia? Só porque você falou um termo muito complexo para não falar do grego. Cara, assim... Por que tudo isso é importante? Porque nós estamos sempre em busca de nos conhecermos. Você entender... Como que você vai conseguir entender um mundo que é vasto, que está aí afora, antes de você entender você mesmo? Como que isso pode confundir ainda mais, na verdade. Exatamente. Como que isso logicamente pode funcionar? Não vai funcionar. Por isso que quando você entende como que funciona a sua arquitetura, ou como que sua mente gira, como que a sua função cognitiva se expressa, você consegue se encaixar nesse mundo que é tão diferente, tão vasto, de uma forma muito mais tranquila e fácil. Eu gosto de dizer isso aí, que é se encaixar, assim, ó, já viu o macaco brincando, cara? No zoológico ou qualquer, assim, os caras, parece que eles estão sempre se divertindo, né? Uhum. Cachorro na rua, passarinho no céu. Eles estão, parece que, cara, não sofrem, não cansa, estão sempre encaixados na vida deles. Então, estão no flow. A eudaimonia é esse flow. Então você precisa construir para você. É o cachorro cachorreando, o gato gateando, o passarinho passarinhando. E o ser humano. Pensa em quantas pessoas tomam uma pílula ou para se sentir mais animado, ou para menos desanimar, ou para regular, ou para fazer isso, ou para poder dormir. Nós não estamos. Você está encaixado na tua vida. Nós não estamos humanando. Faz muito tempo que nós estamos humanando. Mas aí você bota isso em 7 bilhões de pessoas. É isso. Você vai falar, meu irmão, cada um tem seu buraco, cada um tem sua dor, só cada pode ser individual. E cria um problema. Porque você quer poder ajudar. Você foi fantástico. E você quer poder ajudar. Você quer poder ajudar dentro das diferenças. Mas não cabe mais a mim. Fato, mas tem pessoas que precisam de ajuda. E aí a pergunta é, a ajuda não pode ser só uma pílula. A ajuda não pode ser... Como é que você volta? E outra, desculpa, mas complementar, eu entendi e aprendi que ajuda não se oferece. Ajuda se pede. Porque se você oferece, você acha que aquela pessoa está com algum problema, você acha que pode solucionar aquele problema e você acha que tem alguma importância para a vida daquela pessoa. É fato. Mas deixa eu dar só um exemplo que a gente pega um outro lado, só para ser mais tacanho, pequeno. Tentativa de suicídio. Ela não pede ajuda, ela só tentou se suicidar. Mas tem várias sementes que ela dá antes. Não tem dúvida, mas todo depressivo vai falar assim, porra, eu tenho que falar o que é depressão, ou é a queixa do depressivo. Fala, não tem que explicar que eu estou deprimido. Eu fiquei deprimido. Sim. E ele se fecha, nesse sentido. Ele se fecha de tal forma que ele se fecha antes de poder pedir ajuda, se eu pudesse falar isso. Entende? Ele se fecha para ajuda externa antes de poder pedir ajuda. Porque nesse negócio da doença problema mental, né? Ele não se comporta que nem diabetes, que nem a gente tá falando agora. O cara interna porque tá descompensado da diabetes, tá passando mal, tá vomitando. Sim, mas desculpa, mas tem uma... ela vai se fechar. Nem todo mundo né, não estamos colocando como... Generalizando. Regra padrão. Um depressivo compulsivo maníaco, né? Social. Não é o extremo, é isso que você tá falando. Obviamente existe, e o que eu acho que é importante do entorno, dos amigos, da família, é de fato perceber isso e agir. Porque o que acontece hoje é a não ação, é a medicação. Você fala assim, vi que a minha filha ou esposa tá com um probleminha, pá. Só que não é um probleminha, você vê como é uma pica. É uma pica. É isso. Vai no médico, vamos lá no psicólogo. Aí o psicólogo vai, desculpa. E ainda faz galhofa. Não, ainda faz galhofa. Ainda muitas vezes, no caso aí da esposa. Não, aqui, ainda grava mais, né? Tipo, né? A sua atitude diante da situação. E hoje, a receita, as pílulas, né? O levanta e sobe, o cara... É uma parte que, assim, você acaba agravando situações. Sim.
Sim. E a farmácia, a indústria, ela quer mais é que o Todo mundo couro tome alguma coma, coisa. meu É isso irmão. aí, acabou. E aí a solução sou eu. Acabou. Então você É quer isso ficar aí. acordar feliz, você toma aqui. Você quer dormir bem, você toma ali. Você quer passar um dia leve, você toma aqui. E humanamente, as pessoas se distanciam dos sentimentos, das dores e das doenças. Exato. E aí você não tem como ter parâmetro você tá de sempre cuidado. Esse é o mundo encaixado. moderno. Essa ideia, você reconstituiu fantasticamente essa ideia moderna desse homem fragmentado. O cara chamou de desencaixado. Outros caras chamam de fragmentado. Porque você fica quase um Picasso, sabe? Sim. De você mesmo. Uma beba. Um negócio meio que não é Não aquilo. tem se coerência. encaixa em lugar nenhum. Isso. É. Não tem coerência geométrica. Surrealista. Mas excelente. Cubista. Se for consciente. Se não se encaixar, se esse não pertencer, Entendi. for a sua essência Significa que você sabe quem você é. Ele e pôs, assim, ele mas pôs o a problema camada é da harmonia. Isso. Aí ele pôs falou a assim, harmonia. Tem que ter eu vou harmonia fingir. com- Ele falou o seguinte: naquele contexto eu vou, de certa forma, fingir, no sentido Camões. O poeta é um fingidor, nesse sentido. Eu vou fingir essa coisa só para poder chegar lá, mas eu sei quem eu sou. Esse é o cenário fudido, ideal. E esse é o cenário que nós estamos muito distante enquanto mundo moderno. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. porque existe uma pasteurização, Isso, total. isso. existe uma demanda gigante por medicações e existe pouco interesse em se aprofundar, mano. E um Eu diria propósito que- comum, né? Ser feliz parece que tem uma receita de bolo, né? Não, meu irmão. Então, A vida não isso, tem. Não tem, velho. Então, Que dirá ser feliz, né? Só que uma dirá coisa. ser, assim, ainda mais simples que isso do que ser feliz é ser milionário. É só você perguntar pra qualquer milionário, eu falo isso toda hora, ninguém sabe por que ficou milionário. O cara fala assim, ó, eu tinha um plano, esse plano deu certo, mas pergunta pra todo milionário, aconteceram várias coisas na trajetória que tornou, que ele não planejava, Mas que existe uma atitude dele. que é o que você falou dessa coerência do cara ser. Isso eu tava falando. Acordar cedo, fazer uma meditação, isso. comer bem. Você Mas tem falou, Posso dar um mesmo exemplo? fingindo um monte de coisa, tinha um cérebro meu que sabia quem era. Esse conhece-te a ti mesmo é uma maneira de ver a ideia de eudaimonia. Você que ele gosta de falou. esporte radical? Qual radical? Porque existem vários enquadramentos do radical. Surf é um Bote esporte no sábado à radical. É tarde. tipo vodka com energético, É. conta. Dado bêbado. Você sendo alvo. Jogo de faca. Te atrai Cara, aquilo que é desconhecido. o que é desconhecido me atrai muito. O que é perigoso nem sempre. É. E assim, eu já fiz uma viagem que eu passei pela África do Sul que tinha o maior bungee jump. Falei, mano, Vou lá, né, o tio? caralho. Ô, caralho, eu também. Porra, tu acha? Não, mas eu queria complementar. tava na África do Sul. Peraí, ele sabia, primeiro, ele sabia que tinha um bungee jump. Eu achei que Sabia, pensava- não, era um ponto turístico. Isso, né? Ele foi lá e falou Tava assim, passando. curioso, tem um bungee jump aqui. Eu acho, Aham. se só me perdoar o Imagina, a fica intrusão, bom. me pareceu que eu falei assim, porra, tem um bungee jump. Tipo, a ideia em si... Era interessante. Entenda, Não, entenda. e assim- Existe uma evolução disso aqui. Porra, tem um bungee jump lá, porra, África do Sul, já tô lá, quem sabe, não. Tá no caminho. Tá no caminho. tá no caminho, Deixa eu ver como é que é esse negócio. Ele parece muito fácil. Deixa eu ver como é esse negócio aqui. Me deixa curioso. Fiquei olhando. Vi uns 16 Até a hora pulando. que ele viu e olhou e falou assim, velho. Não, eu falei, mano, tem uma viagem inteira. Essa porra dá uma fisgada na minha cervical, acabou a viagem. É não. Mano. Tamo junto, tamo juntasso. Aí, beleza, quer surfar? É radical? É, pra quem talvez não conheça. Mas assim, eu não vou entrar no mar de 15 pés Jesus. no Tahiti. É isso aí. Óbvio. Pra Fundo quê? de coral, né? Pra quê? É. Pra quê? Agora, eu vou entrar no mar de 2 metros no Guaru, vou no Batuba, no Itaquá. Tio, 2 metrão eu não entro, velho, nem fudendo, Então, mas aí é velho. radical pra ti. Pra mim é um esporte. É Então, um... mas a tua personalidade Eu tenho- faz não ser radical pra você 2 metros no Guarujá, eu- irmão. mas eu Pra pratico. 99%, É meio isso. metrinho já tá Eu radical. conheço. Eu pratico. Eu tenho uma não discussão tô- com o Regis. O Regis gosta radical pra ele. Ele fala assim: vamos subir o K2. Everest. Vamos subir o K2. Eu falo assim, eu viro pra ele e falo assim: Regis, Nem com cachê. o que tem de errado da gente pegar 2 kg de picanha, 3 kg de ancho, juntar 15 amigos e ficar curtindo à tarde? Eu fico mais nesse, irmão. É que ele vai falar, não é radical. Ah, não é radical? Chama o Pena. Vai ver que o bagulho vai ficar radical.
Cara, puta, que coisa da hora. É porque encaixa tanto, como a gente falou da personalidade, a gente colocou isso. Eu queria só complementar uma coisa, porque a gente está falando de um tipo específico, né? A gente falou que existem 4. O Paulinho claramente é um artesão aí, um SP, que é um artesão. A gente vai, no decorrer do que for acontecendo, a gente vai explicar isso mais vezes no podcast. Legal, acho que é uma premissa bem importante, assim, e acho que é o que, de uma certa forma, conduz as ideias aqui, né? Sem dúvida. É legal, mas peraí, talvez vamos deixar pra série. Não vamos dar. Não, mas vamos plantando, meu irmão. Acho que quanto conhecimento tem que ser compartilhado, Bruno. Não, vamos deixar pra série, então. É isso aí. Aí você vota. Mas assim, eu queria só pra gente poder, pro pessoal que tá ouvindo a gente que não conhece isso, entender que essas 4 grandes tribos que são divididas depois em 16 personalidades, tudo isso tá, cara, em alguns livros, por exemplo, Please Understand Me Too, David Kirsch. Então, se alguém quiser ver e ir atrás, já que a gente está falando, a gente está lançando aqui. Tá aí uma das bíblias. Tá aí uma das bíblias, né? Carl Jung, 6 tipos psicológicos, também diz muito disso. Não é uma coisa que a gente está criando, tirando da nossa cabeça, muito pelo contrário. Tá embasado na filosofia. Tem uma literatura bem... Na filosofia, o Paulinho como artesão, eu como racional, o Camarão como idealista. E o Caio como outro racional. O Caio Nós como racional, como todas as máscaras aqui. Isso daqui é tipo o episódio das máscaras. Paulinho, você veio pra desmascarar todo mundo. Pode crer, mais aqui mas aí que tá beleza, brother. Porque aí você vai ficar se escondendo até quando? Mete a cara, pô. Mete a cara, é isso mesmo. Tirou assim, todas as máscaras aqui. Antes da gente terminar aí, que a gente tá no horário aí... O cara sempre atrasa. Ele sempre estraga, velho. Não é, cara? Aqui tem uma coisa que, assim... Velho, você é um cara muito gente fina, irmão. É isso aí. Antes de... Eu quero te falar isso, independente de qualquer coisa, assim, porque é muito bizarro, assim... É a percepção que dão pra gente e o que é a verdade, né? Mas saiba que isso acontece com cada um de vocês também, tá? Exatamente. Tem sempre alguém que vai meter a flecha. E, cara, eu queria te perguntar de uma coisa que o Marauê me trouxe, que é o Velotrollers. Legal. E eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, velho. Cara, é um projeto que ele nasceu na pandemia, mas ele foi plantado junto com o meu nascimento, assim, porque meus pais, eles tiveram banda e são músicos, né? Meu pai já faleceu, mas era um percussionista foda, um letrista animal, e minha mãe pianista, backing vocal, meu tio pianista, enfim, a família toda tem essa veia musical. Então eu nasci e fui... Meus avós, meu avô e minha avó foram cantores da Rádio Tupi. Nossa, que da hora. Conheceram lá. Nossa. E então essa veia musical sempre teve presente. Só que eu acho que eu fui a tanto ensaio deles que eu bodiei. Mas você não manda nem um violãozinho canalha, assim, não? Nada, só campainha mesmo. E aí, cara, eu fiquei muito tempo indo aos ensaios e eu achava, brother, mano, eu era pirralho, era o último sou o último, né, dos irmãos, então eu tinha que ir, não tinha com quem ficar, e meus pais me levavam, ensaio, mano, e aí entrava no estúdio desse, e era assim... 6 horas repetindo a mesma porra. Caralho, velho. Eu falo, mano, pelo amor de Deus, muda. Toma uma água, gente. Vamos comer, ninguém come. E 300 músicas igual. Nossa, não, mesmo. E aí, enfim. E pra você já tava bom desde a primeira apresentada. Tá incrível, pô. Vambora, mete marcha. Porque eu fui criado nesses festivais. Meus pais me levavam quando eu era bebê, botavam no Moisés com a mulher que tava na primeira fila e falava assim, segura aí que a gente vai cantar ali, mas eu tô no palco, tô olhando, hein, caralho. Não vai levar o moleque não, porra. E aí eu fui crescendo e vendo e falava, caralho, enfim. Mas, como, né,
o mundo das voltas que a gente nem entende muito bem. Num dado momento, tipo, fazendo uma viagem na Califórnia com a minha mãe e meu pai tinha o sonho de ter um motorhome. Eles sempre foram campistas, eles viajaram o Brasil inteiro puxando trailer, o caralho. E aí ele já tinha falecido, eu tava na Califa, levei minha mãe, falei, mãe, vamos pegar um motorhome aqui e vamos dar um rolê em memória do pai. Aí, mano, entramos no motorhome, não sei o que, a hora que a gente entrou, sentou, eu sentei na bolela, ela sentou e arrepiou a bunda, o tornozelo, o cabelo. Eu olhei pra ela e falei assim, parece que o pai tá no rolê. Colou. Vai, colou. Genial. Falei, tu tá afim de dar uma volta de motorhome, né, seu safadinho? Genial. Aí ela falou assim, vamos escrever uma letra? Eu falei, tu tá... Olha o que eu tenho que levar, filho. Tô com um caminhão na mão, caralho. Um monte de coisa já. E levando um... Porra. Mais fundo. Aí ela falou, vai falando que eu vou escrevendo. Enfim, mano. Escrevemos uma letra. Que pra mim não era uma letra, era meio que uma história. Passaram 2 anos, minha mãe mandou essa história para um amigo que é produtor. Ele produziu e eles me mandaram. E eu tava em Noronha num carnaval, eu ouvi, eu falei, porra, Mi, parabéns do caralho, não sei o quê, mas... Ele falou, foi a letra que você escreveu com a tua mãe. Eu falei, mentira. Que da hora, velho. E aí ele falou assim, o que tu vai fazer com isso? Eu falei, eu? Vou ouvir mais umas 17 vezes agora que eu sei que fui eu que fiz. Aí, mano. Aí ele falou assim, não, porque eu tava afim de lançar o caralho, não sei o que, mas não sei muito. Eu falei, então não faz nada, deixa no gelo aí que a gente volta e troca uma ideia. E aí, enfim, voltei pra São Paulo, a gente começou a conversar e tava ali armazenada essa vontade de botar o artístico em uma outra linguagem, que é a música. Então nasceu o Velotrollers, que é esse coletivo que hoje sou eu, o Aramis e a Naná. Aramis Burato, Naná Rizini e Paulo Vilhena, Velotrollers. E aí a gente começou a criar conceito, enfim, Pazeto, que é um outro parceiro foda também, o Sommer, Márcia Fazoli, que é parte do coletivo que elaborou esse conceito de uma banda, de um coletivo, de um artístico musical. E hoje tá aí, estamos aí nas plataformas, tem 3 singles, vamos meter mais 2, mais 3 daqui a pouco, mais 17. Animal. E aí o Marauê, como se nada fosse, falou assim, acho produto legal. Acho que tinha que ter um audiovisual. Aí criou um roteiro de um programa que a gente fala sobre a imersão na produção musical, que a gente gravou aqui no Tchê e tem a participação como primeiro convidado do Marco Antônio Brito, vulgo Marcão. Que animal, velho. Cara, velho, assim, a gente vai terminar, mas antes que a gente queria fazer uma coisinha rapidinha, que é o pitch do livro. Manda mal. Caião, explica pro Paulão. Pra mim é Paulão, velho. Já larguei esse Paulinho aí. Vai chamar meu Pra mim é Paulão, irmão. O cara quer mudar o apelido, até nisso ele quer mandar, velho. Não, muito louco. O cara é muito louco, velho. Não, mas as pessoas entram nessa brisa, Paulinho, Paulo, fica à vontade. Fala pro Paulão aí, o que é o pitch do livro, velho? Cara, é o seguinte, brother, a gente traz 3 livros que cada um de nós trouxe um desses e que passar por nossa vida por vários motivos, né? E a ideia é baseado na conversa. A primeira parte é você adivinhar quem trouxe qual livro. Porra, tá? de baixo foi o Camarão. Errei? Calma. A primeira parte é adivinhar quem trouxe, mas isso não importa muito. A segunda parte, aí depois assim, nós vamos vender pra você. Vamos fazer um pitch de 1 minuto do livro e você vai escolher qual que você vai levar pra casa. Porque é o pitch. A única coisa é o seguinte, como você não vai levar pra casa hoje, você vai receber pela Amazon.
porque a gente já perdeu tanto livro que nós estamos fodidos. Não, é que é um prazer. É um prazer. É um prazer, a gente manda pra todo mundo. Grava o pitching que eu fico ouvindo o pitching. Ai. Vamos começar aí, vai. Livro número 1, Ivan Turguniev, Diário de um Homem Supérfluo. Aqui está. Tá aqui o número 1, certo? Livro número 2, The Persian Expedition, by Xenophon, que é xenófobo. Xenófago? Xenofonte. Me disseram, eu sei. Já viu que não é meu? O Caio que leu me falou que é isso. O Caio que leu que falou que é isso. Xenofonte. Xenofobos. Número 3, Napoleão Bonaparte, sobre a guerra, a arte da batalha e da estratégia. Beleza. Quem trouxe qual aí, Paulinho? Eu. Isso aí. Acertou a minha dica. E aí, ó. E aí? Que Acertou a minha dica. Matou. Trocou. Aqui. O camarão que era no isso sou eu. Cada um com... Só errei 2. Não, 30, tá bom, 33% é a É média. a média, cara. É difícil. Mas também mesmo porque não importa não nada. porra nenhuma. Agora, vamos lá. Quem vai fazer o primeiro pitch? Já que você acertou... Tá bom. Então vai o Caio. Cara, você sabe que eu sou o grande campeão e os caras... Eu sou o grande campeão, os caras querem me roubar. Mentira isso. Se a gente for ver ali, ó, no CERN eu tô ganhando. Meu tempo é curto, tá? Então, é um minuto, irmão. Um minuto. Um minuto que a gente tá bem atrasado. Seu Paulo é o seguinte, olha... Seu Paulo. Seu Paulo. Seu Paulo foi falando. Seu Paulo. Ivan... Perdeu o pitch. Ótimo. Já grava isso aí pra você não levar isso embora, velho. Seu Paulo é foda. Fica à vontade, querido. Fica à vontade, meu filho. Meu filho pode ficar à vontade. Sou todo ouvidos. Puta que pariu. O Ivan Turgenev é um dos maiores escritores da literatura mundial e também da literatura russa. Então viveu no século XIX e tem grandes clássicos. Esse aqui é um dos grandes clássicos dele, Diário de um Homem Supérfluo. É um livro que conta a história de um cara que aos seus 30 e poucos anos descobre que vai morrer e ele começa a escrever um diário pensando nisso. E a ideia aqui do livro, tem um pós-fácil do Samuel Junqueira, que é um cara genial também. Ele fala o seguinte: essa ideia do homem supérfluo, que não é a ideia do cara superficial, mas é o cara que está desencaixado da realidade. Então o personagem é um cara que essa ideia do homem supérfluo foi o que pautou a discussão do niilismo, por exemplo. O cara tem uma educação superior muito boa, encaixada, né? O cara tem toda aquela formação, mas ele não consegue empreender ou fazer nada prático. É isso que é a ideia do herói. Então é uma novela e o Turgenev cria essa persona do homem supérfluo. E isso vai ser discutido durante todo o século XIX e século XX na literatura russa. Esse cara que tem muita teoria e zero de prática. Esse é o meu pitch. Caralho. Muito bom, excelente. Mais uma vez, Caião, na hora dos artistas. Posso só colocar um ponto no seu pitch que faltou? Sim, seu Paulo. Dizer o que caralhos trata o livro. Aí é spoiler, porra. Não. Se ele tem 30 anos e escreve um diário... Descobre que vai morrer, ele descobre que vai morrer. E aí ele fala sobre o quê? Sobre o passado dele. dele ou ele o que ele projeta no futuro? Acabou, já foi um minuto, não tem discussão de livro. Foi só pitch, agora vai lá, camarada. Vamos falar daquele pitch que não tem nada em a ver. Tá bom. Vamos falar. A gente tem que destruir os caras. Xenofonte é um grego. Xenofonte é discípulo de Sócrates. Ele era um filósofo também, escreveu algumas coisas sobre filosofia e, diferente dos outros filósofos da época, ele era um militar também. Ele era um guerreiro. Ele era aquele cara que é o filósofo guerreiro. É aquele cara com físico todo rasgado, que sabe discutir platonismo como ninguém. É esse nível de pessoa rara que Xenofonte era. Bom, acabou a Batalha do Peloponeso, a Guerra do Peloponeso. 400 a.C., 400 e pouquinhos de Cristo, acabou a Guerra do Peloponeso e você tem mercenários gregos dando sopa
na Grécia, porque acabou uma grande guerra, tal como se tivesse acabado a Guerra Fria e tivesse sobrado mercenários russos no final da Guerra Fria. E ele vai lutar pelos persas, lá no outro continente, na Ásia. E ele vai lutar pelos persas junto com 10 mil gregos. O fato é que ele está dando apoio ou foi contratado por Cyrus o Jovem, um cara que está brigando com o irmão dele pelo trono. Agora vou começar. Então, qual que é a ideia? Ele vai junto com... Legal. Rumba aí. A história tá longa. E aí é um homem com 10 mil gregos, mercenários fudidos, que vão lutar numa terra muito longe. Na primeira batalha, na batalha de Cunaxa, em 401 a.C., o cara que contratou ele morre na batalha. E eles, os gregos, o lado grego da batalha, ganha a parte deles. Então tinha aquele grande contingente que foi até o fim, ganhou no sentido. Só que o general que tinha contratado eles morre. E eles se veem como 10 mil gregos no meio do território persa, a mais de 1000 quilômetros da Grécia, se vê sem chefe, sem ninguém que pagaria. Bom, é chamada uma reunião com o general, o irmão do cara, né, o general ganhador, e eles mandam o general deles e outros capitães para discutir termos de paz. Na hora que eles chegam na tenda do cara, eles cortam a cabeça do general e a cabeça dos capitães. Então são 10 mil gregos sem o capitão, sem o general, sem o capitão, no meio do território persa. E eles se veem na condição de ter que voltar para casa. Anabases é a volta deles para casa. E como Xenofonte, que era só um militar, vira também um democrata para poder organizar todo mundo e insuflar a ideia de que precisamos voltar para casa, mesmo tendo perdido absurdamente o jogo. Então essa ideia de força grega, de voltar para casa, sem você encontrar um novo propósito. Não, genial, beleza, maravilha. Mas calma aí. O quadro é o romance do livro. É o romance, era o pitch do livro. Tinha 1 minuto e virou tipo, a novela, em homenagem ao Paulinho, virou ao seu Paulo, me respeitem. a novela do livro. Ele trouxe a novela do livro. Mas tá bom. Não dava pra resumir, é muito longa essa história. Tudo bem, eu vou ser curto. Alguém por acaso viu Warriors? Warriors, tinha um filme... Come on to play Wars. Você quer falar mais? No metrô, que ele chegou Claro, Warriors, come on to play. Isso. Warriors é baseado nesse livro. Porra, era só tu ter falado isso. Não, mas agora não dá mais. Era só ter falado isso que eu ia no teu. Você ouviu o começo do... O pitch é 1 minuto. Não, pitch não, brother, foi um resumo. Ô, Vitor, você desligou pra ele o fone depois do minuto? Não, porque é 1 minuto, velho. Não desligou. Não desligou, então beleza. Mas eu ouvi. Tá impugnado. Não, mas comigo eu sou... Apesar... Aqui tem, sei lá, 1/3 das páginas que tem aqui, mas eu vou seguir no negócio. Seja tá? breve, por favor. Turguniev, Xenofonte. É o cacete. Aqui é Napoleão Bonaparte. Porra, aí, hein? Assim, ó, você pode falar, não, beleza, Turguni, não sei o que lá. Napoleão Bonaparte, meu filho. Tá? Aí. Esse cara, primeira coisa, né? Surgimento durante a Revolução Francesa. Tudo o que aconteceu durante a Revolução Francesa. Depois virou imperador e governou durante 10, 12 anos esse império com esses ideais expansionistas e que tomaram basicamente toda a Europa. Por que eu falo isso? Porque esse cara é um ENTJ, ele é um comandante. E a gente está falando aqui de personalidade. A sua personalidade é a personalidade do artesão, que é completamente o contrário da personalidade desse cara. E esse livro aqui está escrito baseado nas suas reflexões ao longo de 30 anos. E sabe o que mostra? Que ele é um cara extremamente disruptivo, assim como você. Você é SP, ele é NT, só que vocês ambos são disruptivos. Tanto que ele fez um novo Código Civil. Você ia fazer isso, seu Paulo? Ele criou um novo Código Civil. Ele reformou um Código Civil. Bruno Olson, que foi o cara que juntou tudo isso, historiador e arqueólogo belga, e que é especialista em guerra e estratégia. Esse é um livro que vai te ensinar o outro lado que você, infelizmente, nesse momento ainda não tem. Por isso que esse é meu pitch. Ótimo. E é 1 minuto, tá? O meu pitch é 1 minuto, quem anotou aí? Não tem 15 e não tem nada, é 1 minuto. Olha, você foi muito bem no tempo.
Ah, já cuzão. Não, foi bem no tempo. Reforço Foi positivo. bem no tempo. Reforço positivo. Tentou vender por um viés. Tentou Tentou vender por um viés de complementação, Isso. Perfeito. Que é ruim. mas Normalmente é cagada. ruim. Mas o que para mim não interessa. Ah, fode não, velho. Calma aí, brother. É a questão da formação de um Estado. Isso aí. No sentido de que eles estavam armando pra foder o povo. Estado é uma merda, eu concordo. É isso, olha que animal. É a mesma crítica que você tem falando isso é Você ruim. quer falar do meu livro também? É, cara. Já falou 10 minutos. Vai lá, continua. Aqui com Ana Basses, que é o lugar onde eles pararam, né, pra se reorganizar. Isso aí, velho. Eu acho que assim, os caras perderam quem era as frentes Você todas, se né? fudeu também, viu, velho? Já tô vendo aqui, Então, tá? assim, Estou não tá bom. Tá não comentando tá indo o pro pitch. lugar bom aqui. Não, eu tô indo na ordem inversa. Boa, boa. Ah, tá bom, tá beleza. Tem esperança. Pararam ali, pá, perderam o chefe, perderam os cabeças todas do rolê. Isso aí. Qual que era o nome do que ficou? Xenofonte. Eu acho que o Xeno. Liga pra ele, pergunta pra ele, Paulinho. Xeno, Irmão, você tá com NASA? Tô com a galera aqui, Xeno. Seguinte, mano, por que você voltou lá pra porra de Anabacis? Tava de boas aqui, velho. Tava amarelou pro rolê? Fala assim pros caras. Fala, então, nós se junta aí com vocês e tudo tá tudo bem. fechado. Você acha que eu voltar até a Fechado. Grécia? Mano. Porra, Bom rolê, velho. Porra. resolve, mano. Cheio... Mais ou O menos. Xeno meio... Falou pra caralho, não adiantou nada. Muito bruto. Muito bruto. Agora, o que aqui temos em Ivan Turgenev, apesar de ser uma literatura que eu não conheço tanto, que é a russa, o que me interessa é o homem supérfluo. De um cara que está no limite da vida. E aí ele tem que rever ou se colocar para a vida. E é por isso que é um dos maiores romances do século XIX. Por conta... Calma que ele não decidiu. Segura Não, a eu tô só comento fato histórico, cara. Isso aí, não, isso cara. aí é um famoso romance. Você vai levar essa porra aí? Calma Só aí, mano. novelinha. Esse aqui, cara, é 70 páginas e tal. Também tem essa questão de São de uma filme. Não, Dá mas pra acho ver que no assim, voo, né? eu acho que as três propostas são interessantes para a evolução do meu conceito literário. Mas como eu trabalho com o ser humano, eu acho esse ser humano mais interessante. Beleza. Justo, Caião. O Caio ganhou, injustamente, mas ganhou. Sempre, Caio ganha no tapetão, sempre. Tá valendo. Ganha no tapetão. Tá justo, levou. Amazon, vai vir pela Amazon. Não, esse é seu. Boa. Como não é inglês, você vai levar. Se fosse inglês, os Nem caras iam mandar fudendo. pela Não. Amazon. Cara, Tem que botar uma dedicatória aí de vocês. Paulinho, velho, irmão. Porra. Puta cara. Foi Que cara, delicioso. meu amigo. Que cara Sem palavras demais. sensacional que você é, meu amigo. Vou te falar que Prazerzaço. O Marauê- Prazerzaço, que pariu. o Marauê já tinha falado, mas, meu, Cara, eu acho que isso que que devia se empatia, tornar brother. um- Que mas eu acho que da hora, velho. Obrigado, viu, irmão. é a via da mão dupla e do querer evoluir, trocar no sentido de prosperar, de conhecer, de se rever, de se reavaliar, de se sentir cuidado, acarinhado. Acho que também... Acolhido. Então acho que assim, é um serviço público muito legal que vocês fazem. Assim. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento, a possibilidade de se conectar com essas histórias, com essas filosofias, com esse conhecimento que vocês trazem, e aí eu volto a tocar no ponto de que cada um acho que tem um papel importante nesse entendimento, nesse facilitar a assimilação do público, né? É legal pensar também. Estou colocando aqui para validar mesmo. Porque Legal. é como funciona a maioria dos comunicadores.
tá ligado? O cara fala de uma forma, com essa personalidade que você já tem claro, o outro fala de outra forma, com essa personalidade. E isso vai se integrando, se direcionando ao público de uma forma mais direta. E causa um entendimento também mais direto. Porque vocês são profundos, são temas profundos. E ao mesmo tempo são essenciais para a sociedade. E acho que, cara, assim, primeiro, obrigado pelas palavras. Cara, em nome dos meus amigos aqui. Dúvida, primeiro, obrigado. Né? É uma opinião profissional, né? A tua, Sim. então, assim, a gente se sente muito honrado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é exatamente isso. A gente estava conversando isso um pouquinho do propósito do podcast, né? Uhum. Acho que, para mim, pelo menos, acho que o principal é quebrar essa barreira que a maior parte das pessoas tem com o Turgenev, com os gregos, com Napoleão Bonaparte, né? Assim, tipo, mete a cara e lê, né? Então, tipo, porra, não, é difícil. Não, cara, velho. Não é assim, cara. As pessoas, elas se tá ali escrito, é uma coisa que é clara. A barreira é muito mais sua, própria, de se expor aquilo, né? Até um preconceito contra si próprio, né? Com a capacidade com a sua própria inteligência, né? Então, assim, você sentir isso e expor isso como você expôs, é um motivo de alegria, né, cara? Assim. Eu vou pegar o mesmo gancho que você deixou. Achei muito legal. Você falou assim, pega lá e lê com toda propriedade. Eu acho legal do teatro que ele pega uma leitura, digere de uma certa forma e te bota pra viver. Te dá na cara. O teatro faz isso. Porque ele tem que ter uma teoria, né? Ele tem que ter algo que fundamenta. É o texto. Óbvio, o texto. É isso. E você tá lendo o texto. Para o cara poder apresentar, ele tem que ter lido. Então, nós estamos falando a mesma coisa. No meio disso tem um intérprete, né? Que Exato. é o ator. Que vai digerir isso e vai colocar em uma forma física, em uma embocadura. E era por isso gestos que eles viam que... Olha a loucura, a meu ver, tô arriscando aqui. O jeito de você educar as multidões dos gregos naquela época não dava para todo mundo ler. Mas todo mundo podia aprender no teatro. Era mais rápido. Porque mais você bota ali efetivo, no Não é mais começo. rápido. exatamente. Não é mais rápido. É um negócio. Pá, entendi, beleza, próximo. Porque nós temos uma cacetada de gente para educar aqui para que todo mundo possa continuar evoluindo. E fazer isso de uma maneira efetiva é o talento do artista, né, É cara? isso. Posso só colocar uma Fudidamente última coisa, cara? Fudidamente isso. Assim, a gente tem quase a mesma idade e eu cresci muito com Paulinho Vilhena, Bad Boy. E pode falar uma coisa, irmão? Você não tem nada de Bad Boy, É velho. o doce. Você Eu queria só cara deixar aqui que ele não dá para ser mais doce. É, isso aí, é isso aí, incrível isso aí, o quanto isso aí. você transparece pra gente Quer dizer, isso, muito bom. esse tipo de percepção e de mundo que você Muito bom, vive. isso aí. E o como... Cara, assim, nunca fui de ver novela, nunca fui de... Mas, cara, sou extremamente inspirado depois de te conhecer como pessoa. Fico feliz, mano. E não como ator que a galera talvez tenha a imagem de você. Então eu não tenho a menor dúvida, velho, que você tá no caminho maravilhoso pela frente, velho. E que assim seja, amém. E tem um cara que me falou uma frase há tempos atrás que eu perguntei muito a respeito de, né, profissão, puta, é isso, não é? O que vem, né, junto com isso, que são esses julgamentos e tudo mais. Ele falou assim pra mim, velho, esteja no mundo sem ser do mundo. Então, assim, quando eu tô na minha função artística, que me expõe, que me coloca, eu faço parte daquele mundo. Mas eu não pertenço a ele. Genial. O meu rolê, ele é mais simples, mais eu. Mas a vida, Sim, total. Não é o meu personagem. Ó, louco, a gente não E nem o meu deslumbre e a minha viagem de achar que aquilo é uma verdade. Que aquele glamour, que aquela história toda que está por trás dos artistas valha como uma verdade. É muito mais do que isso. Tem uma pessoa por trás. Muito Tem bom. um Santista 013. Pessoal, excelente, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. obrigado. E Muito não, obrigado. não esqueçam, apoia.se/Beyond.
Boa noite, muito obrigado, Paulinho, Camara, Caião, velho. Felicidade. Fiquem com Deus. Muito obrigado, irmão. Nossa, aqui, ó, Valeu, aqui, ó. brinde. Muita vida pela frente. Amém. Tchau. Valeu. Até mais, galera. Valeu. Ahú.